Olá pessoal, tudo na paz? Vamos para mais um vídeo? Vamos falar hoje dos pecados que impedem os homens a se desenvolverem. Está relacionado lá em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 6 ao 11, que nós vamos ver. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like aí e compartilhe com alguém. Compartilhe com um amigo seu. Hoje nós vamos tratar mais o assunto em relação aos homens. Vamos ver lá a referência bíblica? E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chamados os fins dos séculos. Nesse texto, Paulo ele narra os pecados que impediram aquele povo de progredir, de prosperar, de conseguir atingir os objetivos dele. E ele cita aqui, naquele tempo que ele estava citando para o povo, ele estava mostrando para eles que aquilo servia como uma figura de linguagem ou algo trazido para aquela realidade. E por que não nós dizermos que hoje também isto serve como algo trazendo para a nossa realidade? Olha o que ele fala no versículo 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, aí falando dessa figura de linguagem, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Quer dizer, nós temos que tomar cuidado com a cobiça, porque aquele povo cobiçou e, consequentemente, isso foi muito ruim para eles. O que é cobiça? Cobiça é quando nós queremos nos satisfazer às custas dos outros. A cobiça, ela é contrária ao amor. O amor, ele tende a querer oferecer, a se dar ao outro, se doar ao outro, enquanto que a cobiça só quer sugar. Quando nós entramos num relacionamento, pode ser conjugal, pode ser de contrato, de empresa, de negócio, e nós queremos só faturar, só ter o benefício, nós estamos cobiçando. E essa cobiça, ela pode estar em todos os níveis, relacionamento conjugal, profissional, de amizades e também de relacionamento com Deus. Às vezes, nós cobiçamos em relação ao Senhor. O texto narrado lá em Números, Números 11, 4, está escrito da seguinte forma, olha: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? O povo de Israel sabia muito bem quem que dava para eles carne, comida, alimentação, tudo. O ar que nós respiramos é Deus. Só que havia um grupo no meio deles, esse vulgo aqui era uma mistura muito grande que havia no meio deles, de outras pessoas que não faziam parte do povo de Israel, mas estavam indo com eles, e este povo teve desejo que acabou influenciando o povo de Israel. Aí o cuidado também dos envolvimentos que nós temos, porque nós acabamos sendo influenciados e quando nós menos percebemos, já estamos cobiçando, não deveríamos fazer isso e agora estamos fazendo aquilo que não deveria. O próprio salmista também, quando ele escreve lá em Salmos, capítulo 106, versículo 14, ele cita novamente esse texto, ele fala assim, olha, mas deixaram-se levar a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Aqui ainda fala sobre a tentação, sobre tentar a Deus, sobre o pecado que esse povo cometeu. Na continuação aqui do texto de 1 Coríntios, no versículo 7, ele fala assim, olha, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e a beber e levantou-se para folgar. Aqui agora já falando da idolatria. O povo, eles já estavam num nível de envolvimento tão pecaminoso que agora eles se tornaram idólatras. Quer dizer, isso é um desenvolvimento. Sai da cobiça e vai para a idolatria. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 4, que fala assim, olha... E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril, aí falando agora de Arão, que pegou o ouro e trabalhou ele com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Buril é um molde, e esse molde era um molde de um bezerro, e fez um bezerro de fundição. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Arão falou isso para eles, e Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse, amanhã será festa do Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Quer dizer, esse texto aqui que Paulo cita lá em 1 Coríntios, foi tudo isso aqui, falando do bezerro de ouro, de um momento idólatra
tão terrível para o povo de Israel que é inesquecível. Até hoje, isso é citado em relação ao que o povo de Israel fez no que se refere à idolatria. Algo terrível que não agrada de forma nenhuma ao Senhor. E o outro aqui é o versículo 8, que ele fala sobre a prostituição ou a imoralidade sexual. Né? Ele fala assim, olha, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23 mil. Agora, claro, né, a prostituição, algo também terrível que marca o povo de Deus, os pecados sexuais, hoje tem sido muito comum. Às vezes nós falamos assim, não, de forma nenhuma que nós vamos fazer isso. O que aconteceu? Está lá em Números, capítulo 25, versículo 1, que fala assim, olha, Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. E os que morreram naquela praga foram 24 mil. Quer dizer, esse texto aqui, que foi citado também por Paulo lá em 1 Coríntios, foi exatamente o que aconteceu. Na época, o que estava acontecendo? Balaque queria amaldiçoar Israel. Aí ele chamou Balaão. Essa história é a história de Balaão. Balaão não pôde amaldiçoar Israel, mas aí o que ele fez? Ele deu um conselho para Balaque. O conselho dele era mandar as prostitutas moabitas irem até o acampamento de Israel, e quando elas foram, o povo pecou. Olha, o povo era um povo separado, um povo santo. Mas todos são sujeitos a esse tipo de pecados. E hoje, claro, nós não diríamos, vamos prostituir com as moabitas, mas nós navegamos na internet através da promiscuidade sexual, através da pornografia. A pornografia é algo que fica só entre nós, só entre eu, especificamente, né? Eu e quem mais? Deus, que está vendo e se entristecendo muito, os anjos que também se entristecem e o diabo que bate palmas. Sim, quando nós fazemos isso, o diabo aplaude, foge disso. Imoralidade sexual, com certeza, esse é um dos pecados que impedem os homens de progredir, de prosperar. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Tentar o Senhor, queridos, é algo terrível também que com certeza não agrada nem um pouco ao nosso Deus. E lá o povo tentou a Deus, está em Êxodo capítulo 17, versículo 2, que fala assim, olha, então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Quer dizer, aqui agora mostrando sobre esse tentar ao Senhor, eles estavam exigindo de Moisés aquilo que era Deus que faria para eles, né? Mas quando se trata de tentar a Deus, tem muitas outras coisas que nós podemos citar hoje para a nossa realidade. Por exemplo, pessoas que vivem um relacionamento de amasiados, não se casaram, está vivendo uma vida de pecado e pede a Deus para abençoar o seu relacionamento. Isso é tentar a Deus. Pessoas que têm uma empresa, mas sonegam imposto, não pagam aos funcionários aquilo que é devido, faz um punhado de coisas erradas e pede a Deus para abençoar a empresa dele para ela prosperar. Isso é tentar a Deus. E muitas outras coisas. Nós temos que tomar cuidado, vivendo uma vida de pecado e pedindo a Deus a bênção. Não, nós temos que corrigir a nossa vida e depois dizer, Senhor, me abençoa. Né? É claro que Deus, com certeza, Ele vai nos abençoar, mas nós não devemos tentar a Deus. E por último, murmuração. Murmuração, queridos, por isso, por si só, nós já sabemos tudo aquilo que nós ficamos reclamando, né, questionando, às vezes reclamando do emprego, do salário. O povo de Israel murmurou demais no deserto. E com certeza isso foi muito desagradável a Deus e impediu aquele povo de ser abençoado e de prosperar. E também na época de Paulo também era algo que impediu o povo de prosperar. E hoje no nosso tempo, será que a murmuração não seria um dos fatores que tem impedido o povo de prosperar? Vamos refletir nisso? Vamos tomar um posicionamento, adotar um posicionamento em relação a esses pecados que foram relatados por Paulo e agora trazer para nossas vidas, abolir todos eles, tirar todos eles e viver uma vida próspera e desenvolver todo o nosso potencial como um homem ao máximo. Esse tema é citado no curso Homem ao Máximo e que você possa ser abençoado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no canal. Se puder, compartilhe com alguém, com um amigo seu, para que ele possa ver isso também e também ser abençoado, aprender com a palavra de Deus. Isso é palavra pura e objetiva. Um tempo curto que você tirou hoje, mas eu tenho certeza que vai trazer algo grandioso para a sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.